Meus irmãos, boa noite a todos, boa noite para a Gisele também, mais uma vez aqui, né? Boa noite para todos nós. Então, vamos lá, nosso estudo do livro do Evangelho, eu estou falando do livro dos Espíritos, pensando no nosso estudo que vai começar, né? Do Humildinho do Evangelho. A nossa leitura inicial é do livro Espírito da Verdade, capítulo 98, chamada e escolha. É um texto do Emmanuel. Sem flor, não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo, mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena, mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa, mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados, poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que sem chamada não há escolha, mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. A gente lembrar, né? Chamada e escolha. A gente é chamado, né? É escolhido para ver se a gente vai atender, né? Então, mais uma vez, estamos aqui agradecidos por essa oportunidade, Senhor, né? Que possamos fazer as nossas escolhas, as nossas melhores intenções nesse trabalho, em todos que formos realizar. Que Jesus, que esses espíritos bons e amigos do lar cristão, também lá do Centro Espírita Francisco de Assis, possam nos intuir, nos envolver neste momento, para que possamos fazer essa reflexão, mas principalmente que possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos do Evangelho, dos seus ensinos, do seu exemplo, principalmente. Que possamos, mais uma vez, ter esse discernimento e fazermos as escolhas de acordo com aquilo que foi ensinado pelo teu Evangelho. Graças a Deus. Então, mais uma vez, estamos aqui com o estudo minucioso do Evangelho, à luz da doutrina espírita, baseado sempre, né, no Humildinho de Uberaba, que é o Aloysio Elias que faz, e hoje nós estamos dando continuidade, né, no capítulo 13, sendo que hoje é o último versículo da passagem, né, que é a passagem da parábola do joio e do trigo. Na semana passada a gente estudou as duas palavras, de novo, né, nós já tínhamos estudado antes e voltamos a estudar mais uma vez as duas palavras, joio e trigo. Só que a gente aprofundou um pouco mais o estudo, falamos lá do grego, do latim, do hebraico, né, da questão da etimologia da palavra, e vimos mais uma vez, né, que o joio representa aquilo que é tóxico, nocivo na nossa atividade mental e emocional, são aquelas ideias ruins, que são muitas vezes até encarnadas por pessoas que cultivam essas ideias diariamente, e, e tem que tem que prazer, às vezes, né, em viver com sentimento de ódio, de aversão, as ideias negativas. E, ao contrário disso, o trigo representa o poder do Evangelho, as ideias salutares, os sentimentos nobres, que são regeneradores, que revitalizam a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. A gente só tem que distinguir um do outro e fazer as nossas escolhas. E aí o Luiz vai falar, né, que isso é a parte mais difícil da gente vivenciar. Fazer a escolha. Porque toda e qualquer escolha, tanto vai ter o ônus quanto o bônus. Tudo que a gente fizer, seja qual escolha, não importa qual escolha que nós façamos, o ônus e o bônus é nosso. E é consciencial isso. Fica na nossa consciência. E aí ele disse, né, que a gente pode até prejudicar alguém fisicamente,
Mas espiritualmente, essa pessoa só vai ser prejudicada se ela também fez isso. Eu achei interessante isso, né? Porque você pode até, às vezes, aborrecer alguém, bater em alguém, mas se ela não aceitou essa ofensa, se ela não acolheu, ela fez uma escolha diferente da sua, você não atingiu-a só fisicamente. Mas o ônus e o bônus da ação em si é só nosso. Porque no momento que você ofende, se ela se sente ofendida, ela também já fez a escolha, né? Achei interessante isso. Então, a escolha sempre é individual. Qualquer coisa que você faça dentro do bem ou do mal, dentro do joio ou do trigo, seja um bom ou mau pensamento, a escolha é sempre sua. Então, E aceitar ou não, não é isso, é muito cego, né? A gente ter essa possibilidade, né? Eu vou acolher aquilo ou não. É a responsabilidade nossa mesmo, individual. O momento todo. e a gente tem esse poder ele fala, né, de autocura, do resultado das nossas escolhas. Tudo que a gente fizer é resultado disso. Que é, ele fala, um poder que foi concedido por Deus, que às vezes nos traz medo. A gente tem medo de fazer algumas escolhas. Então, o que a gente faz? Transfere responsabilidade. Ah, não, mas somente nós espíritas, né, falando que não fui eu que fiz, foi o espírito, eu estava obsediado, ou alguém te. Ah, não, fiz porque ele fez também, eu fiz porque todo mundo está fazendo. É aquela coisa, né, ah, não, está todo mundo fazendo, é normal, né? Não é normal, né? Então, a gente vai transferindo essas responsabilidades. Eu Mas a gosto muito de uma responsabilidade sempre é frase nossa. quando o Divaldo fala, acho que acredito eu que seja da Joana, né? Que ele fala: o mal que me fazem não me faz mal, o mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque aí eu me torno uma pessoa má, né? Então é justamente essa colocação que você fez aí, se dentro dessa possibilidade, né, de ter a responsabilidade de acolher isso, né? Então, eu vou fazendo essas escolhas o tempo todo. E as consequências vão chegar para a gente, né, na hora da cefa, né? Que aí vai ter É, que bater, separar para ver o que é realmente o trigo e o que é o joio, né? porque na hora, o desequilíbrio que a gente entra em algumas questões faz com que você perca um pouco do equilíbrio e se deixe envolver nas questões. É muito difícil você manter, né, um pensamento firme no momento que está um monte de gente brigando ou um monte de gente falando, por exemplo, no meio, quando alguém faz uma fofoca, uma coisa que a gente é envolvida facilmente. Alguém começa a falar um assunto, aí outro já lembra de outro que é parecido com aquele, e aquilo já faz uma mentalização geral. Ah, não, mas aí várias histórias surgem de uma só. Quando, na realidade, a sua obrigação e a sua responsabilidade era escolher não dar andamento naquilo, não dar uma sequência, né? Ser Mas um não ponto é terminal, né? ter o ponto terminal, que a gente já falou várias vezes, né? Então, a gente vai falar hoje, então, é isso, das consequências das nossas escolhas. E aí ele vai falar que elas caem, né, no nosso colo num momento especial da nossa vida, que é o momento que a parábola vai falar, que é a ceifa, é a colheita do fruto. Aí, no caso do trigo, né, só se colhe o caule, aí colhe tudo, né, você falou, colhe tudo, porque não ia pegar cada espiguinha. Então, colhe tudo, faz os feixes e depois bate para soltar. E o que for trigo é trigo, o que for joio é joio. Aí ele vai ser batido, né, num giral para separar os grãos. Então, vai ser debulhado, né? Então, quando pensamos espiritualmente nessa ceifa, vai depender do que você está sendo ceifado. E é Acho interessante bonito ele quando ele falar. fala, né? Ceifando o joio para expurgá-lo, né? E É, ceifando o trigo para ele exercer a função de dele mesmo qualquer maneira, é de um momento trigo, né? bom, né? Embora Bom, seja o joio, é um momento bom, porque você está jogando o joio fora
e está pegando trigo. Então, não é um momento ruim. É uma limpeza. É o tempo certo, né? É. E aí ele fala que esse é o último versículo da passagem, que é quando aquele personagem, que é o Senhor, que é o proprietário da lavoura, vai dizer para os seus servos. Aí vamos falar do versículo, né? Deixai crescer ambos até a ceifa, até a colheita, né? E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio, atai-os em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. É Mateus, capítulo 13, versículo 30. Então, as palavras que nós vamos estudar é ceifa e ceifeiros. E aí ele fala que a primeira coisa a lembrar é que existe um tempo certo para a ceifa. Nem antes e nem depois. Porque tem realmente o tempo certo. Ele vai falar do tempo Kairos e do tempo Cronos. Que é o tempo Cronos? É aquele tempo que é medido, é o tempo do nosso calendário, do relógio, é quantitativo, é a sua idade, tudo isso é tempo Cronos. E o tempo Kairos é um tempo, um momento subjetivo, uma circunstância ou uma ocasião. Aquele oportuno, momento, né? é oportuno, né? Aquele que nos traz a oportunidade e que precisa, né? Você precisa aproveitar essa oportunidade para fazer alguma coisa. Então, o tempo... A gente vai ter essas oportunidades de novo, né? Mas a de hoje é única, não volta mais, de jeito nenhum, né? O Cronos, ele vai escoando, vai passando, né? Mas o Kairos não volta. Então, essa encarnação é a nossa oportunidade, não vai ter outra. Então, ele fala que do berço ao túmulo é uma espécie de Kairos. A gente vai ter outras reencarnações, mas o que passou, passou. Perdeu, perdeu, não tem É mais jeito. interessante, porque os espíritos se justificam muito nisso, né? Como a gente tem o nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre, como a lei, né? Aí a gente sempre tem essa justificativa de falar assim, vou ficar assim mesmo, na próxima, Na né? próxima encarnação eu vejo. Eu melhoro. Só que a gente esquece, assim, que as oportunidades de hoje são as de hoje. Esse tempo oportuno. Novas oportunidades surgirão, mas aí que entra a responsabilidade, né? Porque se a gente não aproveitar esse tempo com as facilidades que porventura de repente a gente tenha hoje, né? Numa próxima reencarnação, talvez não, com certeza teremos oportunidades, mas não as mesmas, né? Então vamos imaginar assim, eu fiquei imaginando isso, já pensou se a gente, por exemplo, a gente reencarna num grupo familiar, né, afim, com pessoas que estão ali prontas, nos ajudando, nos acolhendo, né? Mas se eu não aproveitei aquela facilidade desse grupo familiar, que seria um impulso para o meu processo evolutivo, os meus familiares estão fazendo a parte dele, vão avançar, e eu vou ter novas oportunidades. Mas, de repente, no seio de uma família mais complicada, porque teve essa o momento não é o conhecer a mesmo, né? doutrina. Será que numa próxima encarnação a gente vai conhecer a doutrina ou vamos vir numa família ou em outra coisa que não seja, num país, num lugar que não tem essa doutrina? E aí você vai ter que descobrir de outras formas. Então, essas negações nossas, essas nossas revoltas, né? O comodismo, né, em permanecer do mesmo jeito e se justificar em cima disso é muito sério, é uma coisa que a gente tem que questionar muito isso. Eu quando li isso aqui, quando a gente estava fazendo esse estudo, né, preparando para fazer o estudo, aí eu fiquei refletindo, eu falei, olha, essa oportunidade com meus filhos, né, nessa convivência, vai ser só agora, depois eu não sei se a gente, né, teria as mesmas oportunidades, né? E Então, são oportunidades. Esse trecho que eu lembrei muito. Eu não sei se você já viu o estudo Tarcísio dessa semana? não.
Esse último eu não assisti ainda não. Ele falou uma coisa interessante. Quando você dorme, você pode, né, durante a sua liberdade no plano espiritual, você tem a oportunidade de fazer um monte de coisas. Uma que ele falou, você pode, por exemplo, vamos dizer que tem algum espírito que está próximo de reencarnar na sua família. Um neto, ou um filho, algum que venha para o seu círculo familiar. E você pode ter a oportunidade de estar participando dessa encarnação, do projeto, de como vai ser, quando você dorme. Então, você imaginou como deve ser legal? Mas aí, mas você tem que estar sintonizado com o plano espiritual para poder fazer isso. Ainda fiquei pensando, sabe quem pode escolher qual que é o espírito? Eu acho que não, né? Escolher, sabe? Participar do projeto. Imaginou? Não é maravilhoso isso? Porque no livro a Ivone Pereira está falando algumas questões assim, de você poder estar, enquanto encarnado, participando de ações lá do plano espiritual. E é muito reconfortante saber disso, mas só que só vai se tiver sintonizado. Se você o preparo, né? Assiste na hora de dormir, você assiste um filme de violência, você assiste está lá olhando o WhatsApp, olhando você não consegue estabelecer a sintonia. Você não vai conseguir estabelecer uma sintonia. Aí ou você vai chegar atrasado ou nem vai ser convidado. Porque não é assim, né, que você vai chegando, né? Mas eu achei assim, então, depois você assiste, porque eu achei muito legal. Assim, eu estou acompanhando um estudo também do livro Loucuras e Obsessão, e eu ia até comentar isso com você e eu esqueci. Mas vale assim como um aspecto ilustrativo para esse período do sono. E o estudo fala, né? O Marcelo fala justamente isso, o quanto que é importante a gente se preparar para dormir. Porque, na realidade, nós, os espíritas, temos que entender que o espírito jamais está inativo. Então, esse repouso precisa ser do corpo, mas o espírito ele está livre. Então, preparar para dormir significa também uma possibilidade de se trabalhar na medida que a gente estabelece essa sintonia com o bem. Porque muito de nós assim temos viciações complexas, então, uma vez desprendido do corpo, a gente vai atrás das viciações. Mas se a gente fizer esse exercício diário para se preparar, o quanto é importante isso. Mas eu achei muito interessante que são 3 que fazem estudo, é a Regina, a Marcela e a Denise, que ela falou que depois que ela começou a estudar as obras do Manuel Filomeno, ela até tem se policiado de ir dormir mais cedo, porque tem aqueles estágios do sono. Então, o primeiro estágio que você passa, nesse segundo estágio, você está mais propensa ao trabalho. E ela falou que ela tinha o hábito de ficar na internet até tarde, até fazendo os estudos. Então, que ela viu que se ela ficar muito tempo na internet, mesmo estudando, o cansaço físico é maior e o espírito tem mais dificuldade de desprender do corpo. Então, quanto que é importante a gente manter essa rotina de sono e de sintonia para conseguir trabalhar no mundo espiritual. Eu achei interessante. Inclusive, né? Porque os horários que eles fazem esses estudos é entre, acho que 1h30, 2, 3 horas da manhã. Então, se você for dormir 00:30, 1h, às 2 ou às 3, você não está nesse sono. Você vai estar nesse sono lá pelas 5 da manhã. E aí já passou. É o tempo. E é um tempo kairos, não é um tempo cronos. Porque esse trabalho é o trabalho que você perdeu e que esse não vai mais. Então, olha como e aí é a oportunidade que você tem do repouso físico, mas com uma gama de aprendizado espiritual, quer seja trabalhando, quer seja ajudando o outro, participando de reuniões de estudo. Eu achei muito legal. Eu falei isso assim, aqui, pode colocar aqui, porque eu faço demais. Eu durmo tarde, acordo cedo, acordo cedo.
Eu nunca passo de 7 horas da manhã, 6h30, 6 horas da manhã, assim, às vezes até 5h30, que eu 6 e pouco eu estou acordando. Mas, às vezes, muitas vezes, eu vou dormir meia-noite e meia, 1 hora da manhã, às vezes. Não chega a isso, mas é tarde, né? O bom horário seria 10h30, no máximo 11, para mim, é o horário. Mas eu achei interessante que eu lembrei disso, porque tem um momento do estudo que ele fala que você tem que fazer isso desde a hora que você acorda e até a hora que você dorme. E aí eu pensei, não é até a hora que você dorme, é 24 horas, porque o espírito não para. E às vezes, quem sabe, quanta coisa você pode resolver no momento que você está dormindo, que vai refletir, com certeza, A vida material. na vida material também. Então, isso é muito importante. Então, ele Na fala realidade, a gente tem inúmeras orientações seguras nesse momento. Só basta a gente estabelecer sintonia. É aquela coisa, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? eu lembro sempre do livro aquele Ressurreição e Vida, que ele fala que, de repente, ele chegou, estava lá no plano espiritual, de repente estava no meio de uma reunião, que era Zaqueu. Lindo isso, né? Aquilo é tão lindo, que ele fala assim, mas como é que eu vim parar aqui? Mas por que eu cheguei aqui, de que jeito que eu cheguei? E ninguém liga que eu cheguei, ninguém está perguntando o que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque estava sintonizado. E quanta coisa, né? Aquele livro é lindo. Nossa, adoro Ressurreição. Bom, ele vai no livro Vinha de Luz, capítulo 53, Sementeira e Ceifa. Que aí ele vai falar, né, que sem você semear, a outra não acontece. Por isso que eu lembrei desse texto que eu li no início. Então, são 2 momentos cruciais no trabalho do cultivador. O momento que ele vai plantar e o momento que ele vai colher. Que aí, no caso, ele está falando da encarnação seria a encarnação e a desencarnação. Eu achei interessante que eu tinha selecionado esse texto para o estudo passado, né? Que não deu tempo de ver. Legal. E aí até a questão, né, do período que ele vai falar, né, da culminância cíclica, por exemplo, do animal para o hominal, do hominal para o angelical, do angelical para o crístico. São os momentos que limitam, né, o início e o encerramento de um ciclo evolutivo. Aí você quer ler? Pode ler. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. É um comentário, né, de Paulo aos Gálatas. Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades de decadência. É justamente assim, quando fala, né, que alguns, até aqueles que estão na imprevidência, né, estão semeando. É a questão do tempo oportuno. Se você não aproveitar esse tempo agora, você está esperando o quê? Você está reincidindo, né, no labirinto de reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades de decadência. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Que se a gente não procurar essa sintonia com o bem, de realmente... De qualquer forma, alguma coisa... De qualquer forma, a gente está colhendo. É o que ele fala, né? Ó, é da lei. Plantaremos todos os dias. É da lei. Não tem jeito de não ser. Até quando você está com preguiça, sentado, deitado na cama, você está plantando ociosidade, mas tudo bem, está plantando. E o que você vai colher? A consequência disso. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal, formando a miséria, que há de vir os prazeres fáceis, reclamando as certificações de manhã. Então, na realidade, a gente ainda está vivendo momentos em que a gente, né, planeja essas situações de os crimes racionais, é muito sério, né?
situações que, na realidade, vão levar o nosso espírito à decadência, né? Não a decadência no sentido assim, o espírito não está retroagindo, mas ele não está avançando, porque aí ele ainda está cultivando aquilo que está dentro dele lá, como o homem velho, né? Até hoje, decorrido mais de 19 séculos sob o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, desculpa, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantos se conhecem no mundo e avançam a caminho do mestre dos mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. Então, não tem jeito, a responsabilidade com aquilo que a gente está semeando, a colheita é obrigatória. Se a gente não quer realmente passar por situações, né, mas de aí tem tudo assim, maiores, né? E tudo precisa do recurso do tempo. Ele dá até exemplo, né, da moreira dele, né? Eu, por exemplo, outro dia cismei que nós plantamos mandioca aqui em casa. Aí a idosa lá do asilo pediu para mim que queria fazer vaca atolada, né? Ainda brinquei com ela, não, vou fazer porco atolado porque vaca está muito caro. Aí eu falei, vi que a terra estava rachando, estava falando, está na hora de colher, já tem tempo que plantou, né? Aí o funcionário falou assim, não está na hora de colher ainda. Mas eu teimei e mandei colher. Aí fui lá, tinha umas mandioquinhas pequenininhas, né? Aí falei, não dá, ainda tem que esperar a hora de pé. Conclusão, fiz o quê? Lembrei também da minha amora, né? Da minha amora aqui, que todo dia eu ia lá tomar conta dela, aí eu ia, pegava 80. Mas se eu esquecesse, no outro dia, aquelas que eu ia colher, eu não colhia mais, porque ela já caía, já não estava tão boa. Então, eu tinha que olhá-la todos os dias, todo dia, na época da colheita. O que está vermelha hoje, no dia seguinte está pretinha, aí você pode colher, e eu fui congelando. Então, uma coisa... Mas tudo é o recurso do tempo, e a natureza ensina isso para gente. Eu lembrei a maior lição de um livro que eu sempre lembro dele, é aquele do Eustáquio, né, que chama Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. E aí conta que, no capítulo 8, ele está lá no século 7 ainda. No ano de 445 a 500, é logo no princípio do livro. Porque isso conta desde quando ele era um selvagem mesmo, que na primeira cena do livro ele corta a cabeça de alguém, ele é um general feroz, e ele vai passando, e ele sempre está em Alvorada Nova, na colônia. Ele vai sempre estar, cada vez que ele desencarna, ele vai para Alvorada Nova. Então, olha, no capítulo 8, que é no ano de 445 a 500, mais ou menos, ele vai para lá, ele desencarna, e vai refletir sobre os últimos 500 anos, mas ele fica num sono profundo. Fica ali por 5 anos. E aí ele vai ser despertado e vai para uma câmara de retificação. Aí ele pede para ver a mãe dele, mas o Agamenon, que é o mentor dele, propõe a ele uma reencarnação onde ele deve vir muito pobre e miserável. Porque ele lembra que todos os erros do passado dele vinham dele pertencer a uma casta social. E que ele, então, ia encarnar num outro lugar, o espírito dele, os erros maiores dele eram na França. Então, ele ia fazer uma reencarnação, acho que na Itália, várias encarnações, mais pobre, numa situação de financeira, seria mudar de local e de situação financeira. Aí ele diz assim, não, eu não posso concordar, ainda não estou preparado, não tem outra opção? E aí eles falam para ele assim, por hora não, no futuro, quem sabe? Depois, aí eles deixam que ele conversa com a mãe dele, que é a Nívia, e ela vai convencê-lo. Naquele momento, quer dizer, no capítulo 8, no ano de 445, ele não aceitava ser pobre de jeito nenhum. Ele pede para voltar para a França, mas ela diz que nesse momento não seria bom.
mas ela vai vir com ele, mas ela já vai vir só como missionária, ela não precisava encarnar mais. Aí, olha só, no capítulo 37, quer dizer, está no capítulo 8, no capítulo 37, que são 1000 anos depois, 1000 anos, ele já está mais regenerado, e aí ele tem um outro encontro com esse Agamenon, que aí ele vai fazer uma reencarnação chave, né? Ele já tinha tido ele teve uma reencarnação na Itália, no Brasil como índio, como homem, como mulher. E aí o que ele vai pedir? Aí é ele que pede uma reencarnação na pobreza e sem títulos. Quer dizer, lá em 1000 anos atrás ele não queria ser pobre de jeito nenhum. Aqui ele está pedindo para ser. Então ele tem permissão ele pede para participar da escolha, mas ele tem que submeter a uma análise. E nessa análise ele pede: meu senso de direção e meu discernimento abalam-se demais sempre que visto o envoltório carnal. Gostaria de solicitar um estágio na mais completa pobreza material, pois tenho verdadeiro pavor de enfrentar a opulência e abundância de riquezas materiais. Por não ter ainda a fé sólida em meu coração, acabo cedendo aos fáceis apelos da vingança e do ódio. Se a pobreza cercear, ou seja, cortar esses meus passos, talvez eu consiga progredir. Aí ele volta, mas aí ele fala assim, não, você vai votar numa família de posses medianas e é aconselhado a usar a sua capacidade, que ele tem uma capacidade de liderança muito grande para construir um bom projeto de vida. Aí ele vai renascer numa família que foi abandonada pelo pai como um filho mais velho, vai conviver com a Joana d'Arc, já isso no século XV, 1400, e vai para o exército. Então, quer dizer, demorou 1000 anos para ele poder ter um pouco de discernimento. Isso ainda não é o fim do livro, o livro ainda vai mais reencarnações. Então, ao longo do tempo, as escolhas que ele vai fazendo mudam completamente a vida dele. O que vai acontecer com ele. E é interessante que todos os espíritos que vinham antes vêm com ele de novo, aqueles que ele matou, aqueles que ele prejudicou, vêm para ele ter essas oportunidades de estar melhorando. Mas olha quanto tempo que se gastou. Eu fico imaginando o trabalho que a espiritualidade tem para ir reunindo a gente tudo de novo, quebra-cabeça, encaixando, né? É um Que quebra-cabeça. quebra-cabeça, né? De quantas mil peças. Eu me lembro uma vez de um estudo que não lembro quem foi que fez, não. Lá numa Cogel, acho que foi Cogel, lá em Mar de Espanha, acho. E aí ele fez uma dinâmica assim. Ele falou assim, ó, chamou uma pessoa, ó, você é a fulana. Lá no plano espiritual você combinou de casar, aí chamava outra pessoa, levava, vocês lá no plano espiritual casaram, vocês iam se conhecer e se casar. E que aí vocês iam ter tantos filhos. Aí chamou, foi botando gente lá na frente. O pai, a mãe, os 3 filhos e tal. Aí depois só que foi criando situações. Aí você ia casar aqui. Ah, mas aí você resolveu ir morar na França. Quer dizer, já não vai acontecer mais porque você já fez uma outra escolha. E aí eu fiquei me colocando nessa posição, porque, tipo assim, eu tenho umas guinadas na minha vida, assim, né? Morava em São Paulo, vim para Bica, tinha uma vida completamente diferente da que eu tenho hoje. Então, eu fico pensando, o que será que eu fiz dentro dessa encarnação que eles tiveram que remanejar quanta coisa tiveram que remanejar para poder se encaixar num plano reencarnatório que ainda desce para fazer alguma coisa, né? É interessante, acho isso. Eu acho um quebra-cabeça fantástico, né? E nessa leitura ele fala, né, o que limpa um tanque de água suja é a água limpa. Por exemplo, quando Jesus apareceu para Saulo, né, ele não apareceu para punir Saulo, ele apareceu para convocar Saulo ao trabalho. Né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Jesus vê todos nós como crianças, né? Ele sabe que temos de bom e nós só ao contrário, a gente vê os defeitos dos outros, né? Aí eu achei uma leitura, repreensão, está no livro também Visão Nova, que fala o seguinte,
eu achei muito interessante quando essa questão do julgamento que a gente estabelece com o outro, né? Que Jesus faz diferente. Jesus, o grande médico, o divino educador, sempre faz diferença entre o mal e a vítima, entre pecado e pecador. Curava a moléstia sem humilhar aqueles que se faziam hospedeiros dela. Achei isso tão bonito, né? Que ele curava sem humilhar o outro, né? Oferecendo a outra oportunidade de seguir, né? Que é o que ele fala, né? O que ele viu em Paulo, ele não viu o que ele não tinha, mas o que Viu ele o que ele tinha, tinha. É. né? E reprovava o erro, sem esquecer um amparo imprescindível aos que se faziam desviados, aos quais tratava por doentes da alma. Olha que frase linda. Ajudemos 99 vezes e repreendamos uma vez em cada centena de particularidades do nosso trabalho. Quem efetivamente auxilia, adverte com proveito real. A educação exige muita piedade, muito apoio fraterno e muita recapitulação de ensinamentos para que se evidencie de verdade no campo da vida. E ainda nesse capítulo, não podemos esquecer a lição do mestre quando nos recomenda: deixai crescer juntos o trigo e o joio, porque o divino cultivador fará a justa seleção no dia da ceifa. Então, olha como é que é importante esse aspecto também da gente não julgar o outro, né? Ver o que tem de positivo. Então, ele ainda coloca assim, a questão, é como se fosse a questão do perdão também, né? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, cada falta, né? E aqui ele coloca que na hora que a gente for repreender uma situação, centenas de vezes, por exemplo, né? Ele usou 100, que 99 vezes a gente esteja ajudando e só uma repreendendo. Olha como é que é bonito isso, né? Porque, na realidade, a gente tem um hábito, né, de... Às vezes, até é uma dificuldade de fazer, né? Como que você ajuda o outro sem humilhar? Como que você ajuda, né? Sem reprovar, sem machucar? São questões que a gente, às vezes, tem E a gente faz que muito isso até pensar, com o né? filho da gente, né? É. Quando a gente fica falando do defeito em vez de, de ver a qualidade, né? De incentivar aquilo que ele é capaz de fazer. Hoje eu já melhorei muito, porque eu me policio muito nesse sentido. Mas quando eu fico brava, e aí os meninos foram crescendo, e por isso que eu falo, na família, um filho também te ensina muito, né? Porque você vai aprendendo com eles. Então, aí quantas vezes eu ouvi, mãe, por que você está tão bravo? Então, às vezes a gente, no seu entonação de voz, no seu descontrole emocional, você está dando uma ideia ao outro que você está contra ele, e não contra aquela situação, entendeu? Que não está se encaixando dentro da proposta familiar, né? E eu já fiz muito isso, já fiquei muito brava de, sabe, berrar, então, aí você perde totalmente a razão. Então, hoje, assim, já, graças a Deus, foi uma coisa assim, mas também, né, as crianças que não são mais crianças cresceram e foram me ensinando, assim, esse processo, né? Foi uma troca muito boa, muito gostosa, que eles me ensinaram isso. Mãe, você está nervosa, mãe, você está... E eu nunca me vi assim como uma pessoa extremamente brava, nervosa demais. De vez em quando eu ainda dou umas escorregadas, mas claro que bem menos, né? Meu filho, o Marcelo, que ele é mais novo, ele me ensina muitas vezes só com o olhar, ele nem fala, não. Ele só olha. Ele olha assim, ó. Quer dizer, quando ele faz assim, Tá corta. pisando na bola, né, Rita? É, não, que isso? Então, que ele fala, né? Assim, a gente, essa coisa ou de intolerância, ou de prepotência mesmo, né? Que a gente tem, assim, no fundo, de achar que alguma coisa... Mas
A gente está sempre escorregando, não tem muito jeito, não. Acho que é aquela coisa, né? A Mas gente é o está que ele fala, né? O discípulo já querendo sempre conhece, arrancar a mandioca da hora, não tem jeito. né? Mas a Eu vou gente já fazer está tendo muitas esse vezes. conhecimento, né? A gente já sabe o que vai É o que ele colher, né? fala, né? A gente já tem essa noção, nós já estamos no momento que dá para fazer a reflexão. Depois de fazer, ter um certo arrependimento, se renovar a proposta de não fazer, porque isso é muito grave. Ele está falando da turba. Quando ele diz aqui, em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Então, ele não está falando de discípulo, está falando de turba. A gente tem que entender isso, que a gente não, pelo menos, né, que seja um pouquinho que nós saibamos, o mínimo que se saiba do evangelho, você já não faz parte da turba, você já é, A pelo menos, gente tem que interromper o ciclo do erro, né? Com certeza. é. Aí E ele vai no Ação e Reação, do André Luiz, né? No capítulo 11, o tempo e o parlatório. Quando ele fala assim, olha, no vaso da carne, a planta da existência se desenvolve, floresce e frutifica. Olha que coisa linda. A morte fisiológica realiza a grande ceifa. Em nosso mundo, temos deste modo a seleção natural dos frutos. Os raros que se mostram aprimorados são conduzidos à lavoura da luz divina, nos planos celestiais, para a mais ampla ascensão ao grande futuro. Todavia, a massa esmagadora dos que chegam deteriorados ou imperfeitos estaciona nos teleiros da sombra das regiões inferiores em que nos achamos à espera de novo plantio nas leiras do mundo. É que cada criatura transpõe os umbrais do túmulo com as imagens que em si mesmas plasmou, utilizando os recursos do sentimento, da ideia e da ação que a vida lhes empresta, irradiando as forças que acumulou no espaço e no tempo terrestre. Cremos, pois, seja oportuna a observação do assunto entre as almas encarnadas, para que se lhes enriqueça a experiência, né? Então, ele falando que, na realidade, qual que é a grande ceifa, né? É o momento da morte, né? E aí não tem como a gente esconder aquilo que realmente a gente é o que ele fala, né, que plantou, né? às vezes estamos cometendo o mesmo erro e de várias encarnações passadas e a gente está só renovando esse erro. E aí ficou uma coisa meio que rotineira. Ele ainda usa a expressão, ó, os raros que se mostram aprimorados são conduzidos à lavoura da divina luz, mas são raros, que a grande maioria esmagadora dos que chegam, né, chegam deteriorados ou imperfeitos, estacionados nos celeiros na sombra. Então, aonde que a gente vai querer ser reunido, né? Junto com Deus, né? Na erraticidade, onde que a gente vai querer estar? E nesse momento da morte é muito interessante, né, Rita? É porque a gente tem que entender isso. Não tem engano. Aqui na Terra, com o corpo de carne, a gente ainda consegue camuflar aquilo que a gente é. Mas no mundo espiritual não tem jeito. Não tem engano. Você vai estar visivelmente demonstrando para o outro aquilo que você é, enquanto E às vezes espírito. eu penso assim também, além, mas antes disso, a gente tem que estar tentando dominar isso, mudar a nossa maneira de reagir, embora tenha esse recurso do tempo, tudo, mas quanto menos a gente alimentar essas nossas tendências, ainda que seja forçado no princípio, que realmente no princípio é um pouco forçado, eu acho que não tem como não ser, mas para que você
busque pensamentos e atividades e atitudes melhores, porque até dentro da própria reencarnação, se você tiver um processo de demência, o espírito já vai se manifestar. Antes, a gente vê isso, a gente que lida lá na instituição. O idoso que perdeu a sua lucidez, ele se demonstra tal qual ele é, com todas as suas viciações, com todos os seus defeitos. Então, já temos aqueles que cantam, já tivemos casos de senhoras que eram assim, a gente tinha conhecimento que eram pessoas assim extremamente religiosas e que quando perderam a demência começaram a falar palavrão, começaram a falar coisas obscenas. Mas por quê? Porque aquilo estava guardado na mente. Então, quanto mais nós nos policiarmos nesse sentido, não policiar, não é bem o termo, mas ir mudando. Nos esforçarmos, nos né? esforçar para essa mudança, para ter outros interesses mais nobres. Mais nobres, menos violentos. Porque existe isso. E você vai devagarzinho tendo um outro olhar. Porque esse é o olhar de Jesus para nós. Ele enxerga a nossa essência, Deus enxerga que nós somos centelhas divinas, dentro da sua perfeição. E nós estamos aqui para adquirir experiência. E essas experiências são o resultado dessas nossas escolhas. Quando eu fiz essa leitura sobre repreensão, quando ele fala em 100, 99 vezes você tem que ter o olhar de misericórdia e uma de repreensão, né? Aí eu fiquei pensando no nosso estágio evolutivo, como que a gente faz justamente o contrário, né? Às vezes a gente tem um momento só de compreensão e 99 de crítica. E aí, quando você fala assim, a gente, no princípio, começa a fazer forçado. E é realmente. Até dentro da experiência material que a gente tem, por exemplo, se você vai andar de bicicleta, você vai andar com habilidade numa bicicleta depois de muitas tentativas, né? E a princípio, igual a criança, quando cai, ela vai, quando tira a rodinha, né? Então, primeiro ela tem que pôr a rodinha. Ou seja, você pode começar um trabalho escorado em alguém, né? Depois você tira uma rodinha, não, isso aqui eu já posso fazer por mim mesma, e tira as duas rodinhas, você vai lá, no zigue-zague, acertando, errando, mas o quanto que a possibilidade de se experimentar é valiosa para o nosso aprimoramento. Agora, a grande questão que a gente tem que ter é um ensinamento também que está aí na doutrina o tempo todo, né? Ter persistência em relação às coisas espirituais. Porque eu vejo assim, quantas pessoas, lá na instituição, por exemplo, a gente vai dar um exemplo, né? Quantas pessoas se prontificaram a exercer um trabalho voluntário? Essa questão da pandemia, então, é uma coisa que o que a pandemia veio nos ensinar e o que precisa a gente retornar em torno disso, porque quantas pessoas se afastaram para não voltar mais? Veio um momento de prova coletiva, e aí é uma coisa que eu tinha que parar para questionar, assim, olha a transitoriedade de tudo, eu estou aqui, então, muito de nós ainda se fechou, né? Nesse sentido. Então, que a gente tenha em mente que a gente tem que ter esse compromisso com o bem. Difícil, caindo, nenhum de nós aqui, né? Quantas vezes a gente conversa lá, né, na instituição e a gente fala, a gente não sabe como agir, né? Então a gente tem que respirar, elevar o pensamento a Deus e falar assim, não, meu pai, vamos, a gente está aqui persistente, nos ajude a encontrar um caminho, né? E o próprio tempo vai se encarregando de trazer essas respostas que a gente precisa, né? Mas a gente precisa se esforçar para isso. É muito difícil. A responsabilidade em relação aí a tudo que a gente precisa fazer. E é o que ele fala, que no vaso da carne a planta da existência se desenvolve, floresce e frutifica. Quer dizer, quando você está encarnado, a oportunidade é maior. E a morte fisiológica que vai realizar a seita. Então, não é que a gente
no plano espiritual não vai evoluir, a evolução não cessa. A gente também tem lá, ele fala, né, que tem cursos, tem escola, tem livros, tem palestras, né, o André Luiz mostra isso. Mas volta lá e vai provar que você aprendeu vai tudo fazer isso. o quê? Vai ter que voltar. Então, a gente tem mais oportunidades, porque aqui a gente está com mais problemas, né? A limitação da carne faz com que você tenha mais oportunidades. Então, o André Luiz, antes de escrever, ele aprendeu lá no plano espiritual. Isso que ficou gravado. Tudo que você aprende vai ficando gravado. Eu achei interessante ele falar isso. É um patrimônio. A minha mãe falava muito isso, que tudo que está na mente, ninguém te tira, né? Aquilo vai, o aprendizado, tudo que você vai aprendendo. Então, ela falava assim, ó, seja muito curiosa. Qualquer coisa, alguém está fazendo alguma coisa que você nunca viu, que você não sabe, procura aprender. Se for uma coisa boa, procura saber aquilo. Por que não? Você não sabe quando você vai precisar daquilo. Então, se apareceu a oportunidade, e aí é que ele fala, tem o dia da aula teórica e tem o dia da prova escrita. E pode tudo que a gente aprender no plano espiritual, a gente vai vivenciar convivendo aqui na carne, com aqueles que muitas vezes nós mesmos escolhemos, né? Porque a morte fisiológica é que vai realizar a grande ceia. E aquilo que a gente, né, ele fala, ó, que a gente foi semeado, que foi irrigado, adubado, cultivado na vida física, é que será ceifado no plano espiritual. E lá é a ceifa maior. Eu achei interessante ele falar que a gente vive pequenas ceifas ao longo da vida. São as consequências dessas nossas invigilâncias ou vigilâncias diárias. Mas existe esse momento da grande ceifa, que é a desencarnação. Que é a seleção natural, né? De tudo. Ele fala também, ele dá um exemplo, né, de manifestações da reunião mediúnica. Isso acontece muito mesmo. Que o espírito, às vezes, se manifesta dizendo, não, isso aí eu não aprovo. E aí, de repente, alguém que conheceu, quando ele está naquela, não, peraí, mas isso aí se aprovava. Mas não, porque ele levou aquele choque da desencarnação e lá ele viu. Não, o que eu achei que era legal não era. O que eu achei que era trigo não era trigo, era joio. E aí agora eu sei, então agora eu É igual separei. assim, quem não estuda o livro dos espíritos, né, quando fala assim, o espírito escolhe uma prova, né? Aí como é que eu posso escolher ser pobre e passar por dificuldade, né? Mas é a sua visão materialista daqui. Quando você está do lado de lá, você vai falar assim, oh meu Deus, é isso mesmo que eu quero. Porque aí você tem a exata noção daquilo que você precisa enquanto espírito dentro do processo evolutivo, né? E Ai, aí gente, vai ficar lá esperando, né? Sempre sendo colhido, recolhido, jogado fora, botado para. Ou fica com o bom. ou então você pode ser o Kairos, né? Agarrar no cabelinho aí, né? Do personagem, ó, tchu, tempo e avançar mais rápido, né? Ele dá o exemplo, né? Que tem aqueles que não cai a ficha, que desencarnou, e para eles o baque não acontece. Porque tem aquele que desencarna e, pô, peraí, não era bem assim. Mas tem aquele que ainda continua misturando joio com trigo, como se ainda estivesse encarnado. Isso também acontece. Aí esse choque vai acontecer quando? Para ele? Quando ele se der conta do que está acontecendo. Muitas vezes demora. O próprio André Luiz, né? Ficou 9 anos ali penando É. só quando ele fez aquela prece, né? Um arremedo Sendo de prece, chamado de suicida, né? foi chamado de suicídio. E aí o outro foi chamar ele, não, peraí, não, aquela cena do médico, né, do Henrique de Luna, né, é fantástica, porque, ó, não, eu não, imagine, eu suicida, não sou não, mas, não, é assim, ó, tá vendo, seu fígado, como é que tá, olha, você bebia, você comia, então, você não tomou conta, aí, ó, então, ele fala, se não acordarem para a vida em tempo hábil, correm o risco de serem rematriculados em outra instituição planetária.
a passagem dos seus seres amados no plano físico da Terra. Aí, só que ele falou que isso aí Jesus vai falar disso mais quando ele comentar a parábola, que é mais para frente. Aí ele vai para o livro Pão Nosso, capítulo 148, 6. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos cefeiros. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim à seara de consolações que o evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora, permanecia em torno do mestre a turba, né, a multidão, de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices, em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara, realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado, o pão completo para alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo, em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados, em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. Esse quadro persistirá na Terra até que os bons consumidores aprendam também a ser bons ceifeiros. Nossa, isso aqui incomoda demais, porque a gente vê assim, a gente recebe da vida, gente, muito. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que devolver para a vida o que a vida nos oferece. É nossa função, né? A gente não pode ficar guardando o trigo beneficiado ou pronto. Quantas pessoas... Eu fiquei me perguntando assim, se eu seria peso para os outros? Essa questão de ser peso para o outro, ninguém pode ser. De um jeito ou de outro, sempre você na tem que posição de produzir, pedinte, né? né? Sempre na posição de pedinte. Esperando que alguém resolva para você. Nossa, enquanto espíritas, a gente tem que ter essa obrigação, né? De ser útil, de devolver, né? Eu lembro da mãe do Caetano, né? Que viveu muitos anos, acho que ela ainda é viva. Uma vez eu vi uma reportagem dela, acho que quando ela fez 100 anos, fez uma idade avançada, não estou me lembrando agora. Aí era muito bonito, que falava como que ela tinha aquela tranquilidade, aquela vida. Aí ela respondeu calmamente assim ao repórter: eu devolvo para a vida o que a vida sempre me deu de bom. Olha que bonito, né? Uma pessoa chegar. Então, é esse compromisso que a gente tem que ter, né? De sair do comodismo. Manter essa serenidade diante de tudo. Não só... que é o que ele fala, que você tem maturidade, às vezes, sabe que a ceifa precisa ser feita, mas não sabe lidar com isso. Aí, por isso, ele vai precisar do ceifeiro, né? Aquele espírito mais experiente, mais maduro, mais consciente, mais lúcido, que vai te assessorar, vai te amparar. E como a gente esquece disso? Não é? Eu acho que a gente, assim, tem hora que você entra em parafuso, e você é incapaz de falar assim, não, peraí, quem vai me acudir aqui? Né? Aquele rapaz, uma palestra que eu te passei essa semana daquele rapaz que a gente não sabe quem que é, o Éder Puchalski, que ele chama, ele fala na igreja invisível. Quem é a igreja invisível? São esses espíritos que não fazem questão de aparecer, que já conquistaram alguma coisa, que já estão por aí, estão aí em qualquer lugar, pronto para te atender, é só você pedir também, porque você também tem que pedir. Porque a gente tem que parar com essa ilusão que nós temos um anjo guardião que fica 24 horas no nosso pé. Se você não estiver conectado com ele, ele tem mais o que
fazer. Não vai ficar só te atendendo, não é escravo seu, não é um escravo, né? Ele pode te atender, sim, com certeza, mas a gente nem lembra que ele existe muitas vezes. Então, são esses espíritos, né? Que nem ele fala que o Clarencio foi o ceifeiro com o André Luiz, mas que são poucos, porque a maioria de nós ainda não tem essa maturidade. E às vezes, é que nem você falou, os que até poderiam ter, não estão vigilantes o suficiente e ficam ocupando, né, dando trabalho, quando já não deveriam estar dando trabalho. Olha a Deveriam estar responsabilidade. produzindo, né? Já tem capacidade de produção, já tem maturidade, ele fala, né? Mas que a gente ainda não... A gente, é que ele fala, estamos em tempo de promover as ceifas pessoais antes que ela aconteça em escala planetária. Porque essa ceifa planetária já se iniciou, mas que a pandemia é só, né, que ele falou, é só um probleminha. É só o início. Pequenininho, né? Que é só o iniciozinho. E todo mundo está feliz da vida, cometendo os mesmos excessos, a mesma situação, achando assim que está tudo certo. E é nem excesso, é a mentalidade mesmo que não mudou nada. Para algumas pessoas, elas continuam pensando igualzinho, não fez nem cócega, porque já querem voltar da mesma forma. Eu achei interessante quando ele fala também, né, que a humildade intrínseca poupa o indivíduo da dor, né? Se a gente tiver essa humildade mesmo dentro de nós, o quanto que a gente não vai ter que passar por esse processo da colheita dolorosa. Tanto que Jesus falava, a expressão em todas as curas de Jesus, que ele chamava a atenção das pessoas. A tua fé te curou, né? Quer dizer, a parcela que cada um fez no sentido de mudança, de renovação, foi que realmente efetivou essa cura. Eu achei interessante ele falar assim, tem aquele que sofre para ensinar, né? E o que sofre para aprender. Para aprender. Aí... Mas quem tem humildade, porque ele fala, porque foi humilde. Deus não quer a morte do pecador, mas a sua redenção e a sua salvação. Mas se a lei do cosmos percebe um mínimozinho, né, de orgulho endurecido, aí não tem jeito, aí ele vai ter que sofrer na carne aquele erro que ele cometeu. Mas se você tiver um mínimo de humildade, de entendimento, fala, não, né, por alguma forma eu mereço isso, pode ser que você tenha esse processo minimizado. Você vai ter, né? É que ele fala, às vezes você ia ter um membro amputado, mas de repente ele só machuca, dentro da sua humildade. Mas se tiver um orgulho... A frase que eu mais gosto no Evangelho, no Velho Testamento, em todos os pontos, quando os benfeitores e amigos espirituais nos falam, a misericórdia de Deus anda junto com a justiça. Então, ele é justo ele não é justo ou, ele é justo e misericordioso, e as duas coisas ao mesmo tempo, né? É uma coisa grandiosa demais que a gente pensa o quanto que a gente tem que se fortalecer nesse entendimento para que a gente possa fazer a nossa parte na obra de redenção. E fazer a que ele chama, né, de autoceifa, para a gente já ir ceifando em nós. Estou gravando. Despertar da consciência é trabalhosa, né? Existe esse esforço da alma em quê? Em quem se curvar, em ter humildade. Mas como a gente não quer se curvar, aí vem a dor. Que aí a dor vai promover a ceifa. Por quê? Porque você for orgulhoso. Aí ele fala assim, a dor diz assim, você vai fazer ou eu vou ter que fazer por você? Escolhe aí. Qual que você prefere? A escolha Por é isso que sua. ele fala, né, logo no começo, a coisa mais difícil da vida é escolher. E aí você não, pior é que você não reconhece.
É que nem ele fala, porque dá aquele exemplo, né, do cara que fala assim, mas está um calor medonho, meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele não percebe que a consequência do calor é a desmatação que ele fez em algum lugar. Ou a gente também, né, reclama de alguma doença, mas não percebe que a doença é o quê? É fruto dos seus excessos, daquilo que você não cuidou. Semeou desmatamento, o que que você colhe? Calor. Mudanças climáticas, né? É o aluno que reclama do professor, né? Mas é incapaz de ver aquilo que fez, né? Como se o professor fosse aquele perseguidor, né? Não gostasse. Então, são os desafios aí que a gente tem o tempo todo de verificar qual tem sido a nossa parte. E está na nossa hora, já passou. Já mesmo. Nós começamos. Vou fazer a prece hoje de esmalha. Ela é grande demais, mas eu vou fazer só o finalzinho. E é linda a prece, né? Aquela é linda, aquela que ela faz linda, os depois de mensageiros. os flocos, né? Aparecem os flocos. É lindo mesmo. Vou ler só o finalzinho dela, para a gente mentalizar bastante durante a semana, para firmarmos, né, essa fé que a gente precisa ter em Deus, né, nosso Pai maior. Seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvido, movimento às nossas mãos, impulso aos nossos pés, no amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas, na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor. Uma semana aí de muita paz. Paz para todos nós. Até a semana, se Deus quiser, com mais um nosso estudo. Com Deus.